Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 26 a 27. Quando, porém, vier o Paráclito que eu vos enviarei do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Palavra da salvação. Comentário João 15, de 26 a 27, Santo Agostinho. É como se dissesse: odiaram e mataram-me, ainda que vendo, mas o Paráclito lhes dará tal testemunho que crerão em mim mesmo sem ver. E dando ele tal testemunho, vós também o dareis. Daí segue: e vós também dareis testemunho. Ele dará testemunho soprando nos vossos corações, vós ressoando com vossas vozes. Podereis pregar o que sabeis por estardes comigo desde o princípio, coisa que agora não fazeis porque a plenitude daquele Espírito ainda não está em vós. Recebereis da caridade de Deus derramada em vossos corações por meio do Espírito Santo, que obtereis a confiança de dar o testemunho. Com efeito, o Espírito Santo, dando testemunho e inspirando às testemunhas a maior valentia, arrancou aos amigos de Cristo o temor, e o ódio dos inimigos converteu em amor. Nesta altura, alguém talvez se pergunte se o Espírito Santo procede também do Filho. O Filho, afinal, é filho apenas do Pai, e o Pai apenas do Filho. Já o Espírito Santo não é espírito de um só deles, mas de ambos, uma vez que diz o próprio Cristo: o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o apóstolo: Deus mandou aos vossos corações o Espírito que de seu Filho. E penso que ele é chamado propriamente de Espírito por nenhum outro motivo senão porque, se nos perguntarem a respeito de cada um dos dois, nos veremos obrigados a chamar tanto o Pai quanto o Filho de Espírito. Logo, o nome por que são chamados em comum e separadamente, o Pai e o Filho, conveio que designasse propriamente aquele que não é nenhum dos dois, mas em que se manifesta a comunhão dos dois. Por que então não crer que o Espírito Santo procede também do Filho, se ele é também o Espírito do Filho? Se não procedesse do Filho, afinal, após a ressurreição, o Filho não teria soprado sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. É de crer que o evangelista também se refira a este condão quando diz: saía dele uma virtude que os curava a todos. Se, portanto, o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, por que o Filho disse que procede do Pai? Porque fala, segundo seu costume, de atribuir até o que é seu àquele de quem é gerado. É nesse sentido que diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se, portanto, entendemos como sua essa doutrina, não obstante ele a declare não sua, mas do Pai, quanto mais não devemos entender que o Espírito Santo procede também dele, na passagem em que, dizendo que procede do Pai, não quis dizer que não procede de mim? Ora, aquele de quem vem ao Filho que seja Deus, dele também lhe vem que proceda do Filho o Espírito Santo. Isto, por acaso, também nos explica porque não é dito que nasce, mas que procede do Espírito Santo. Porque se ele também fosse chamado de filho, seria dito filho de ambos, que é a coisa mais absurda e impossível, pois não se pode ser filho de dois que não sejam pai e mãe. Ora, longe de nós suspeitar que haja alguma relação tal entre Deus Pai e Deus Filho,
uma vez que nem mesmo entre os homens o filho procede ao mesmo tempo do pai e da mãe, mas quando procede do pai para a mãe, nessa hora não procede da mãe, e quando procede da mãe para a luz, nessa hora não procede do pai. Já o Espírito Santo não procede do pai para o filho, e então do filho para a santificação da criatura, mas procede dos dois ao mesmo tempo. Tampouco podemos dizer que o Espírito Santo não seja vida, uma vez que é vida o Pai e é vida o Filho. E deste modo, tal como o Pai, porque possui vida em si mesmo, deu ao Filho que também tivesse vida em si mesmo. Assim lhe deu também que a vida proceda dele, como procede de si mesmo. Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Eu disse-vos essas coisas para que vos não escandalizeis. Lançar-vos-ão fora das sinagogas, mas virá tempo em que todo aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Procederão desse modo porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Ora, eu disse-vos essas coisas para que, quando chegar esse tempo, vos lembreis de que vô-las disse. Não vos disse isso, porém, desde o princípio, porque estava convosco. Palavra da salvação. Comentário: João 16, de 1 a 4. São João Crisóstomo. Os judeus já haviam combinado entre si que quem confessasse o Cristo seria lançado fora da sinagoga. Depois dá-lhes um consolo, dizendo: procederão desse modo porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Como para dizer: basta-vos o consolo de sofrer por mim e pelo Pai essas coisas. Aqui também previu Cristo por outra razão, sobretudo para que não dissessem que não via as coisas vindouras, e isso significam as palavras: vos lembreis de que vô-las disse. E não poderiam dizer que só a brandura havia anunciado aos discípulos. Por isso, explica o motivo de não ter dito antes. Não vos disse isso, porém, desde o princípio, porque estava convosco. Como estavam debaixo da proteção de Cristo, era lícito ainda perguntar quanto quisessem e lutariam todas as lutas ao lado dele, pelo que era supérfluo dizer aos discípulos logo no princípio, e não se trata de não ter dito por não saber. Ou ainda, predisse-lhes de certo que padeceriam os piores flagelos, mas não que a morte deles seria o culto que prestariam a Deus, porque isto poderia deixá-los atordoados demais. Ou talvez nos outros evangelhos disse o que haveriam de sofrer nas mãos dos gentios, aqui também o que sofreriam da parte dos judeus.